Então, o que eu estava falando era simplesmente que as pessoas elas pensam em fazer alguma coisa primeiro, assim, antes de fazer qualquer coisa, você deve pensar qual é a intenção dessa coisa aqui. As pessoas, eu acho que elas não têm essa preocupação. E para saber qual é a intenção do que você está fazendo, você tem que fazer uma pré-produção. Pré-produção quer dizer preparação, preparação do que você está fazendo, tá? Então, o ato criativo, ele começa na preparação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do ator. Eu, como diretor, escrevo o roteiro, tudo bonitinho e tal. Quando eu escrevo as falas dos personagens, talvez eu possa até ter uma ideia de como eu imagino que os personagens vão falar aquilo ali. Mas eu não sei se vai funcionar daquela forma que eu estou pensando na cena. Quando for chegar lá no set, que a gente for gravar, se vai funcionar daquela forma. Então, o que, que tem que acontecer? Quando a gente for pro set, o ator ele tem que ter preparado antes como ele vai gravar isso aí, como ele vai gravar lá na hora. Então, ele não tem que chegar com a intenção já pronta, tá? Ele tem que saber o texto e dentro do texto ele vai ter que saber a história. Então, como é que a gente faz quando a gente vai para vida real? Não estou falando mais do filme que a gente está fazendo, que a gente vai gravar no set. Eu estou falando de vida real. Quando você vai para uma festa, você sabe o que vai acontecer lá? Não. Quando acontece alguma situação, você planejou aquilo? Não. Então isso é vida real. Então, por que que a gente, quando vai gravar no set, a gente tem que imaginar a entonação de voz do personagem, a gente tem que imaginar como é que o personagem vai falar, onde é que ele vai respirar. Isso aí não existe, tá? Por isso que muitos atores fazem performances ruins, justamente por causa disso. Porque eles treinam como é que eles vão interpretar o personagem na cena. Na verdade, o personagem é ele mesmo, tá? Ele só está fazendo uma interpretação da situação que uma hipotética história que a gente criou, talvez possa ter ser uma história real, mas o personagem ele tem que falar aquilo que está lá dentro da situação. E para falar e viver de maneira real, você não pode treinar essas entonações. Ah, que eu vou falar com raiva, que eu vou falar com. Eu vou falar. Você tem que criar. Primeiro, você vai ter que estudar o texto, vai ter que saber muito sobre o texto. O que fala de cada situação, o que essa situação fez e chegou aqui. Então, quando chegar nessa aqui, ó, na próxima cena, você tem que lembrar da cena anterior, o que que aconteceu. Você aqui, você tem que lembrar da cena anterior. É o que a gente faz na vida real. Por exemplo, se alguém te bateu alguma vez, e aí você chega na festa, a gente tá falando de festa. Aí, essa situação, quando você vê aquela pessoa, você vai lembrar. A pessoa pode ter um rancor daquela pessoa que bateu nela. Então ela vai querer se afastar daquela pessoa. E se tiver um encontro dos dois, vai ter um conflito, porque essa pessoa que apanhou vai olhar para aquela pessoa que bateu e vai lembrar e vai ter uma reação de memória do que a outra pessoa fez nela. Então vai ser uma reação natural. Então você não pode criar situações, você tem que pegar as situações que tem no seu cotidiano e colocar realmente o que aconteceu. E aí o que a gente faz? A gente vai estudar várias técnicas de preparação para esse ator, para ele chegar no set e fazer. Ele vai ter que saber todo o texto, né? Não é decorar, ficar lendo, lendo, lendo várias vezes. Isso aí deixa o ator bem robótico na hora de ir. Ele tem que ler a situação que aconteceu antes, antes e depois, tá? E aí quando ele chegar lá, ele vai saber todo o texto pelas lembranças antes que aconteceu, das situações. Ele tem que estudar cada situação, porque senão ele for estudar o texto ali, decorar, ah, meu Deus do céu, o personagem fala isso, 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 com raiva. Não, você tem que chegar lá, o personagem aconteceu isso com ele e aquela pessoa, ele tem uma certa raiva daquela pessoa. Então, ele já sabe que o que o cara fez lá foi
o que ocasionou o que ele vai sentir. Ele tem que colocar na mente dele aquilo, como você faz na vida real. Se alguém te faz mal, você não vai tratar aquela pessoa bem. Só se você for um cara fingido, tá fingindo ali para poder dar alguma coisa. Aí já é uma questão de personalidade. Então, se for dessa forma, você vai sim fingir que tá gostando daquela pessoa, mas na cabeça, quando você estiver falando texto, você vai saber que você não gosta daquela pessoa e você tá fingindo para poder passar a perna, fazer qualquer coisa, que aí já é o tipo de personalidade do personagem. Então, a vivência, a história do personagem, ela deve ser muito bem desenvolvida na cabeça do ator para que ele possa ter reações naturais naquela situação que ele se encontra. Então, a gente está falando aqui de atuação, tal, sobre uma pré-produção, uma preparação. A gente falou de atuação, a gente pode falar de filmagem também. Filmagem é a mesma coisa, cara. Você vai planejar todas as coisas, você não pode imaginar que vai ser exatamente daquele jeito. Então, na hora ali, você vai ter que improvisar. Audiovisual é improvisação. Improvisação é vivência, é vida real. A gente sempre está improvisando o que a gente faz na vida.